Muito bem, então, embaixador, muito bom dia novamente, seja bem-vindo ao ICL. Nós gostaríamos bom, em primeiro lugar, de dar os parabéns por essa operação do governo brasileiro, que está todo mundo realmente comentando, está de parabéns, mais de 900 brasileiros já voltaram para suas casas, brasileiros que estavam em Israel, é claro que segue agora todo o trabalho do Brasil para trazer os brasileiros que estão na faixa de Gaza, mas falando prioritariamente da operação Voltando em Paz, se o senhor puder rapidamente, por gentileza, atualizar para a gente como é que está essa situação e quantos brasileiros ainda precisam voltar para casa, a gente agradece. Muito bom dia. Deixa eu esclarecer. Nós temos um embaixador em Israel, que sou eu, em Tel Aviv, e você tem um embaixador na Palestina, em Ramallah, que é o Alessandro Candeias. Então, eu, obviamente, estou sendo informado do que está acontecendo. Agora, a negociação também passa por aqui, porque a negociação é com os israelenses, então é comigo, tá? Quer dizer, no meu domínio. O presidente Lula já conversou com o presidente Herzog, de Israel, e o ministro Mauro Vieira já conversou com o ministro Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel. Então, e não só nós, quer dizer, porque essa passagem está fechada para todo mundo. Então, os russos, os americanos, os britânicos, todos estão tentando fazer com que essa passagem seja liberada para que eles possam seguir em direção ao Egito. Um bom dia, embaixador. A gente agradece a sua participação aqui e presta solidariedade também, né? Já que todos os embaixadores, todo o corpo diplomático brasileiro muito empenhado nessa missão. E o senhor falou sobre os outros países. A gente tem várias informações de que outros países sul-americanos têm procurado o Brasil também para ajudar a repatriar seus cidadãos. A gente sabe do Chile, do Uruguai, da Argentina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está essa relação com esses outros países aqui da América do Sul, já que o Brasil foi o primeiro país que conseguiu tirar os seus cidadãos da região de conflito. É verdade, vários países nos procuraram, nós estamos recolhendo os dados, e tão logo os brasileiros embarquem, havendo lugar no avião, nós embarcaremos os sul-americanos. Embaixador, bom dia, é o Eduardo falando aqui. Eu ouvi o senhor falando sobre os voos, né, comerciais terem já 70% voltado, e isso é até uma surpresa para mim, porque a gente fica aqui meio perdido, né? A gente imagina o seguinte, tá em guerra. Tá bom, mas como é que está a vida, o dia a dia das pessoas? A gente tem acompanhado muito a questão de Gaza, né, que está vivendo uma questão humanitária mesmo, e existe uma preocupação global. Se você entra nos sites até americanos, você vai ver que as primeiras manchetes são a questão da comida que não chega, dos profissionais de saúde, etc., ali em Gaza. Mas a situação de Israel não se fala muito, e talvez não se fale muito porque devagarzinho, ou talvez nem tão devagarzinho, esteja voltando mais ou menos ao normal. Me fala um pouco como é que está a situação em Israel, o dia a dia das pessoas. As pessoas estão saindo para ir trabalhar, as pessoas ainda estão em casa, em confinamento, os voos estão acontecendo, o comércio está abrindo. Como é que está o dia a dia em Israel? Bom, boa tarde. O que acontece é o seguinte, o processo todo é muito fluido e muito rápido, não é? Eu já tenho experiência de guerra, porque meu primeiro posto foi o Iraque, durante a guerra Irã-Iraque. Então, é lógico, você vê, não estou dizendo que a situação seja tranquila, lógico que não é, mas é que você vê as imagens de uma bomba, de um míssil, e, na verdade, a cidade, às vezes, nem tomou conhecimento daquilo, não é? Então, vamos dizer assim, é uma realidade dupla. Aqui, eu cheguei, como eu falei, eu estava em Belém, de férias, e aí o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira mandaram eu voltar imediatamente, e eu voltei, e o que eu tenho visto até aqui, eu tenho escutado sirenes, o meu apartamento tem um quarto de abrigo nuclear não, mas abrigo de bomba, então várias vezes eu já fui para esse quarto de proteção, e aí você escuta as explosões, porque tem uma doma, né, em cima de Israel, então quando um míssil se aproxima, Israel dispara um míssil que desculpe, que derruba, que abate esse míssil.
Então, agora, a cidade não está normal porque várias pessoas estão sendo convocadas para o Exército. Então, restaurantes, lojas, várias coisas estão fechadas, né? Nós mesmos, na embaixada, tivemos um funcionário que foi convocado pelo Exército. O que nós estamos fazendo, no momento, é que os funcionários do Itamaraty, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, nós estamos indo trabalhar todo dia. E o pessoal de apoio, o pessoal local, a gente está trabalhando remotamente. Uns 3 ou 4 vão à embaixada, mas a maioria trabalha remotamente, porque toda essa operação de repatriação de brasileiros envolve todo o corpo da embaixada, os do Itamaraty e os locais. Então, vários trabalhos são feitos remotamente. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, e é uma pergunta com todo cuidado, né? Eu não estou querendo uma opinião, até por causa do cargo que o senhor ocupa de embaixador, mas a questão política é algo que está sendo, enfim, muito comentado e debatido, ou seja, a questão de apoio ou não apoio ao governo, de popularidade ou não popularidade, se está certo ou se está errado, é algo que está muito no debate. Eu não quero lhe comprometer com nenhuma opinião. O do Netanyahu, do governo de Israel. Olha, o que eu sei, quer dizer, a gente está muito dedicado a essa questão da repatriação, tá? Mas o que a gente lê no jornal é que 86% estariam desgostosos com o governo. 86%? É. Uau! Isso é o que a imprensa local diz. Isso. Mas é impressionante o número. É um número impressionante, eu não tinha essa noção. Deixa eu aproveitar porque também... o que acontece é o seguinte, como você sabe, há 50 anos, no dia do ataque, 50 anos e um dia antes, aconteceu a guerra do Yom Kippur, que é uma coisa que marca a sociedade israelense, né, que foi surpreendida. E o que aconteceu agora foi a mesma coisa. Foi uma surpresa, quer dizer, Israel nunca tinha sido invadida, né, e da maneira que foi. Então, existe um descontentamento. Mas é aquela coisa, você também não troca o pneu com o carro rodando, né? Claro. Embaixador, a gente acabou de receber uma notícia que a gente gostaria de repercutir com o senhor também. A Celeste Fishbein, que é filha de brasileiros, né? A gente acabou de receber essa notícia, o senhor já deve saber. Ela que havia sido sequestrada pelo grupo Hamas, foi feita como refém. A gente tem informações aqui do Metrópolis, mas o embaixador, enquanto eu estou começando a dizer, já está ali confirmando, né, de que ela, que é filha e neta de brasileiros, 18 anos de idade, morreu. A confirmação foi dada pelo tio dela, ele que confirmou. Não há ainda uma confirmação oficial, pelo que a gente está lendo aqui, do governo israelense, né, dos militares, mas o tio dela confirmou que realmente ela foi morta. O senhor tem essa confirmação também, embaixador? Não, a gente tem a confirmação da morte dela. Em que condições a gente não tem. Sim. Então, a gente tem... é a quarta morte contabilizada. A gente teve 3 brasileiros e ela, que não é exatamente brasileira, mas é filha e neta de brasileiros. Então, é a quarta morte que a gente tem confirmada até o momento. É isso, embaixador? O Gabriel também não era brasileiro, era filho de pai brasileiro. Então, 3 brasileiros e 2 filhos de pais ou netos brasileiros. É muito, muito triste. A gente aproveita aqui também para estender os nossos sentimentos para a família da Celeste. Deixa eu trazer um outro tema para a gente falar com o embaixador. É só voltar ao tema desse apoio aos palestinos, né? A gente tem visto que os palestinos têm se reunido na fronteira sul, lá da faixa de Gaza, né, com o Egito, na tentativa de atravessar para uma zona de segurança. Inclusive, os brasileiros estão até agora presos nessa região
tentando passar para o lado egípcio para poder ser resgatados e voltar ao Brasil os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Um avião brasileiro que saiu do Rio de Janeiro, das Forças Armadas, para pegar esses brasileiros que estão nessa região, inclusive está levando ajuda humanitária para os palestinos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está essa negociação com todas essas forças envolvidas, embaixador. Claro que o senhor disse que o embaixador na Palestina, que tem tratado, obviamente, sobre essas questões palestinas, mas com o governo egípcio, com o governo de Israel, tanto para liberar essa entrada de ajuda humanitária brasileira, que deve estar chegando com esse avião da FAB, quanto para essa saída dos brasileiros que permanecem presos ali na região da faixa de Gaza, né, embaixador? Bom, como eu falei antes, todos os governos estão negociando com o Egito, com a Palestina e com Israel. Isso ainda que o nosso contato tenha sido feito no mais alto nível, né, todos estão fazendo gestões para que isso ocorra o mais rápido possível. Mas todos estão na situação de aguardo. E uma pergunta, embaixador, com a sua experiência de guerras, né? Você que começou a sua carreira no exterior, pelo que você diz, no Irã, no Iraque, né? Que você falou, na época da guerra Irã-Iraque. A sua percepção é de que a gente está diante de um conflito que vai ser longo, de um conflito que, enfim, vai ser de muita guerrilha e se estendendo, ou de algo que pode se encontrar uma solução aí no curto prazo, uma solução para cessar fogo, para trazer o mínimo de normalidade para a região? Você quer minha opinião pessoal ou minha opinião profissional? Pessoal. Pessoal, se não, você dá profissional. Se você não puder dar pessoal, você dá profissional. Não, eu acho que as crises é que geram as grandes soluções. Entende? O acordo com o Egito foi exatamente fruto do Yom Kippur. Então, ou seja... Então, eu acho que as crises, normalmente, elas geram soluções. Olha aqui, vou te dar um exemplo. A Segunda Guerra Mundial aconteceu há 60 anos atrás. Quer dizer, um conflito de dimensão mundial. A questão palestina, israelo-palestina, tem 75 anos. Tem alguma coisa errada, né? Então poderia ser o catalisador de algum tipo de solução, de algum tipo de caminho. Exatamente. Eu acho que isso, quer dizer, minha opinião pessoal. Claro, e espero que realmente... Eu espero que você esteja certo, porque é isso, que a gente mude o paradigma. Que isso que aconteceu, terrível, né? Tudo você tendo morte de jovens e pessoas com projetos de vida e tudo, e no fundo, tanto de um lado quanto de outro, os que sofrem são as crianças, as mulheres grávidas, as pessoas idosas, entende? Então eu acho que seria um bom momento para repensar e chegar a uma solução de paz. Embaixador, eu sei que o senhor já respondeu a gente, mas muita gente aqui no nosso chat ainda querendo saber um pouco mais de detalhes. Eu já entendi, claro, que em relação à saída dos brasileiros na faixa de Gaza é com o seu colega, mas como o senhor falou, também passa de alguma maneira pelas suas mãos, porque o senhor é embaixador em Israel e há essa negociação com Israel. Mas se o senhor pudesse contar um pouco mais de detalhes, até para a gente dar uma acalmada aqui na nossa audiência, que quer entender um pouco mais por que é tão difícil fazer essa negociação. As pessoas estão bastante preocupadas com a situação que vem se deteriorando a cada dia, né? Hoje, o 11º dia de guerra, a gente sabe que está acabando comida, água, e a gente vê muitos vídeos na internet também dos brasileiros contando como é que está a situação deles lá. Então, se o senhor pudesse explicar um pouco mais no contexto geopolítico mesmo, como é que é toda essa amarração e quando o senhor acredita, na sua opinião profissional, é claro que está aí acompanhando, quando a gente deve ter essa possível abertura, eu agradeceria. Bom, vou responder a segunda pergunta em primeiro lugar. A decisão é militar. Entende? A decisão de abrir a fronteira é uma decisão militar. Então, ninguém pode prever. É quando os militares decidirem, acharem que, como suponho, que é seguro o suficiente abrir a fronteira. E, em segundo lugar, o que acontece é o seguinte, você tem uma fronteira para sair e uma fronteira para entrar, né?
A fronteira para sair está nas mãos dos israelenses. Para entrar, está na mão dos egípcios. Em princípio, pelo que a gente sabe, os egípcios já concordaram com a entrada dessas pessoas, desses estrangeiros. E nós estamos só aguardando o Israel dar o ok. E aí, nesse ok de Israel, o senhor está envolvido diretamente, embaixador? O senhor está nessas negociações também? Sim, a gente está acompanhando. A gente está acompanhando. Dormindo Sim. pouco, mas acompanhando bastante. É isso que eu imagino, uma situação bastante tensa também para o senhor, né? Porque, como o senhor acabou de explicar para a gente, então, e foi o que a gente ouviu aqui também o tempo inteiro, que de fato agora é uma decisão militar, como o senhor explicou, mas que está nas mãos de Israel essa liberação, né? Uhum. Sim. Desejamos segurança, desejamos, dentro do possível, paz, serenidade e paz para o senhor e para todo mundo que, enfim, o cerca aí. O que a gente quer aí é ver esse sofrimento diminuir. É a única coisa que a gente acorda todos os dias e torce. É isso aí. Diminuir não, acabar. Perfeito, embaixador. Um abraço e um bom dia para você. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Tá ok, para vocês também. Sempre à disposição.